Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Terminou a partida na Arena Barueri, entre Palmeiras e Corinthians. O Verdão tinha uma partida praticamente ganha, né? Abriu 2-0, jogava mais do que o Corinthians. E no final, tudo terminou empatado em 2-2. Numa reação do Corinthians bastante interessante ali nos últimos momentos. Uma situação muito improvável, né? Timão sem o goleiro, Timão com um jogador a menos, né? E conseguiu, na verdade, dois jogadores a menos, né? O Corinthians naquele momento estava com dois jogadores a menos em campo, sem o goleiro e sem o Yuri Alberto, né? E já não podia mais fazer substituições, né? Tudo ali indicava que o Palmeiras poderia vencer aquela partida, né? Tudo indicava praticamente que o Verdão poderia vencer. Agora, tem questões que precisamos avaliar aqui, né? Várias questões. Primeira delas, a equipe do Palmeiras mandou completamente no primeiro tempo. Mandou em grande parte também do segundo. A equipe do Palmeiras esteve melhor no primeiro tempo do ponto de vista do seu esquema tático em relação ao do Corinthians. Também em relação ao comportamento técnico dos seus jogadores em relação ao do Corinthians. Eu posso dizer para você que no primeiro tempo desse jogo, até o Marcos Rocha parecia craque. O esquema tático do Palmeiras estava tão ajustado em campo que todos os jogadores estavam conseguindo atuar muito bem. Destaque claramente, né, para a dupla de ataque, o Flaquito Lopes e o Hendrick, né? Uma dupla realmente sensacional. Pena que o Hendrick vai embora, porque essa dupla poderia dar o que falar no futebol brasileiro, né? O Flaco, mais uma vez, mais uma partida que ele faz gol. Poderia ter feito mais gols também. Né? O Hendrick, de novo, um show sensacional, fantástico. Né? E o Palmeiras dominava, né? Detalhe interessante é que esses dois jogadores eles não ficavam presos lá no ataque, né? O Hendrick circulava o tempo inteiro, trabalhava como se fosse ali um segundo atacante, muitas vezes como meio campista. E o Flaquito também saía muito ali daquele espaço de dentro da área e também daquelas imediações à frente dela. Então o Palmeiras estava. Veja, essas ações dos jogadores do. Porque veja, você olha para o meio de campo do Palmeiras, você percebe o Zé Rafael mais adiantado, né? Aí você tem ali, né, Rios, né, ali como volante, enfim, outros jogadores ali também. Então, o que estava acontecendo? De onde veio tanta qualidade desse meio de campo? Se um jogador que é referência técnica estava no banco, né? Hoje que era o Rafael Veiga, né? Essa qualidade técnica, esse domínio que o Palmeiras exerceu sobre o meio de campo do Corinthians veio, sobretudo, do trabalho feito também pelos dois centroavantes. O trabalho, né, de voltar para tentar ajudar. E aí participavam ativamente das etapas de construção ali, da etapa final de construção do jogo. O Hendrick e também o Flaquito Lopes, né? Principalmente o Hendrick nesse caso, né? Então o Palmeiras teve evidentemente o domínio da partida enquanto o Corinthians não se encontrava em campo. Era impressionante, um time completamente perdido. No primeiro tempo, meio espaçado. No segundo tempo, também muito espaçado. Né? Um time que não conseguia. Enfim, né? O Fagner, infelizmente, né? Fagner não consegue, né? Ele já não consegue mais. E é lamentável, porque o Corinthians agora contratou um jogador. E ao contratar o jogador, o Corinthians não deu nenhuma chance para o Maná, né? E o Maná agora não vai mais receber provavelmente oportunidade, né? Aí o Corinthians colocou lá o Mateuzinho para jogar. Acho que o Antônio até que foi feliz em algumas substituições ali no final, mas o Mateuzinho, né, assim que entra já falha, já, sabe, quase recebeu um cartão também ali, vermelho. Foi mal na estreia. Fraco, foi muito fraco, infelizmente. Claro, é o primeiro jogo dele, tem todo o direito a se adaptar, mas se você está esperando um jogador diferente, esqueça, porque no Flamengo ele não era esse jogador. Ele nunca foi. Né? Mas enfim, já está no Corinthians, vamos torcer para que dê certo. Né? Mas veja, os outros que entraram funcionaram muito bem. O Mosquito entrou muito bem mesmo o Gustavo Mosquito. O Biro entrou também, mandando muito bem. E aí o Corinthians consegue se ajustar no final. Só que o Corinthians se ajusta um pouco no final quando o Corinthians tem alguns problemas começam a aparecer. O Corinthians perde o goleiro Cássio por expulsão, tomara que não seja nada a lesão dele. Né? Fica com a menos, o Gustavo Henrique vai para o gol, portanto o Corinthians fica sem um zagueiro, né? E imediatamente perde o Roberto. Então o Corinthians fica com dois jogadores a menos e com um jogador de linha no gol. O Palmeiras poderia perfeitamente fazer esse gol, o terceiro gol, né? Então, nisso que eu quero chegar para falar aqui, para apontar um problema, na minha opinião, também que responde por esse empate do Corinthians, né? Mas eu vou falar disso já já, né? Daqui a pouco eu falo disso. Me encantou profundamente o que eu vi do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras poderia ter goleado o Corinthians, né? O Palmeiras poderia ter feito muitos gols no Corinthians. O Palmeiras jogou com, assim, tudo que o Palmeiras fazia dava certo. Né? Agora, não dava certo por sorte, dava certo porque o esquema tático ajudava, né? E ajudava muito. Então, era para ter feito gols, era para ter terminado o primeiro tempo já com 2-0, 3-0, por exemplo. Né? Não seria nada demais. No segundo tempo também o Corinthians não consegue voltar bem, por quê? Porque o técnico
não faz as substituições de imediato que ele deveria fazer, algumas das que ele deveria fazer. O Fagner não estava entregando ali para o setor direito, né? O Corinthians pelo setor esquerdo também não estava conseguindo mandar tão bem. Enfim, era um time que tinha as linhas muito distantes, né, umas das outras, né? O meio de campo estava vivendo uma dificuldade muito grande, por quê? Porque, veja, o único cara que nesse caso estava conseguindo aí, estava tentando entender o que estava acontecendo, era justamente o Rodrigo Garro. Ele tentava se posicionar, ele tentava fazer uma leitura do que era esse esquema tático do Corinthians para tentar se posicionar no lugar certo, mas ele era prejudicado o tempo inteiro pelo quê? Pela bagunça tática dessa equipe do Corinthians. Isso aí é um ponto que a gente tem de tirar do Antônio Oliveira, né? Foi muito mal aí. No segundo tempo, como eu disse, com as alterações, ele acaba acertando um pouco a equipe, né? Então veja, quando o Corinthians tem, né, um jogador, dois jogadores a menos, e tem o goleiro, né, um jogador de linha como goleiro, né, o Palmeiras deveria ficar em cima do Corinthians. Né, sobretudo depois que o Palmeiras está ganhando de 2-1. Né? Então, neste momento, o Palmeiras tinha que fazer de tudo para buscar o terceiro gol. Tinha que tentar fazer o terceiro gol. Porque o adversário está com 2 a menos. Ora, a gente vai ter uma trocação? Sim, vamos ter uma trocação. Mas, ainda assim, né, a possibilidade de que o Palmeiras faça o gol é muito maior. Então o Palmeiras deveria ter feito a sua tentativa. A gente pode perfeitamente falar que não, que é acaso, que clássico é assim mesmo, que isso acontece, são coisas do futebol, né? Aliás, um membro do grupo do WhatsApp do nosso canal, o José Novares, falou isso, né? Que é coisa do futebol, tal, que coisa que acontece. Não estou aqui, evidentemente, incriminando meu amigo, né? Mas, assim, dá para explicar isso aí. E a explicação foi essa, na minha opinião. Você não pode jogar com um time que está doido para tentar fazer gols. Quando faz o primeiro gol, fica louco para fazer o segundo. Você não pode, na verdade, tendo tanta superioridade ali numérica, receber esse time no seu campo de defesa. Você tinha que incomodar esse time no campo de ataque para que ele não conseguisse sair, para que ele se defendesse muito mais. Né? E não foi o que aconteceu. Se virasse a trocação, também nesse sentido, o Palmeiras teria muito mais sorte. Mas o Palmeiras recua no final ali e dá campo para um time que tem 2 a menos. Né? E aí, evidentemente, teve o primeiro gol e o segundo gol foi fruto de duas coisas, né? Primeiro, da falha, né? Porque um goleiro como o Everton não pode tirar a mão numa jogada como aquela, de jeito nenhum, nunca pode, né? E, né, da habilidade do Rodrigo Garro, né, gente? Porque é um golaço, né? Ele coloca a bola no lugar ali, entre a trave e o gol. Poucos conseguem fazer isso, né? Faz um golaço de longa distância, vamos combinar, né? E é um tipo de gol, né, que faz com que o jogador entre na graça da torcida completamente, né? Então era o que o Garro precisava nesse sentido aí para conseguir cair aí nas graças da torcida do Corinthians definitivamente, né? E aí sempre calmo, tranquilo, não, um jogador extremamente frio, né? Um jogador que quase nunca sorri, né? O jogador que está sempre atento ao que está acontecendo em campo, sempre tentando fazer a sua leitura dos acontecimentos. Enfim, eu acho que ele mereceu o gol, porque ele foi talvez o melhor do Corinthians na partida foi o Garro. O jogador que sempre mostrou lucidez do começo ao final da partida. Então acho que ele mereceu ali fazer o gol sim. Destaque sobretudo para o Mosquito, que é um jogador que está sempre em baixa, né? Destaque também para o Yuri Alberto, não está conseguindo fazer seus gols, né? Hoje também foi um jogador que buscou sempre, o tempo inteiro ali, essa bola. Então destaque para o Yuri, destaque para o Mosquito que entrou e acho que ajudou muito, o Biro que foi bem, mas principalmente o Rodrigo Garro, né? Agora, o Palmeiras teve muitos jogadores interessantes, né? Sobretudo no primeiro tempo. E acho, sinceramente, que a despeito desse gol ter acontecido no final, foi muito bacana ali para o Corinthians e tal, mas se tivéssemos dito um vencedor, seria o Palmeiras, né? O Palmeiras jogou mais, né? E acho que esse resultado foi um grande castigo para o Verdão. Agora, não fez, acaba levando. E clássico é clássico, meu amigo. Não pode dar moleza para um time como o Corinthians, né? Então é assim, a gente viu coisas importantes aí. Eu vi um Palmeiras taticamente muito evoluído nessa partida, como eu não vi até o momento no campeonato, até agora eu não tinha visto o Palmeiras tão evoluído, né? A gente viu um Corinthians com jogadores se entregando até o final, com um esquema tático muito ruim, mas os jogadores nesse caso, eles conseguiram, assim, limpar a barra do técnico. Por mais que ele tenha acertado em algumas alterações, né? Ele fez muito feio nesse jogo. E eu acho que os jogadores conseguiram limpar um pouco a barra dele. Né? Então a gente percebe, o Garro que fez o gol também, o Yuri que fez o gol, isso é muito importante para o Timão. Né? E para o Palmeiras fica aí pelo menos essa percepção de que o time pode ter ainda mais uma evolução tática nessa temporada. Né? Então é isso, foi um grande jogo, um jogo muito animado. Não foi um jogo assim maravilhoso, tecnicamente não foi muito evoluído, mas foi um jogo bastante interessante, divertido, né? Com muitos acontecimentos, né? Sobretudo no seu final. Né? Então nesse sentido, acho que foi muito válido aí esse grande clássico entre Palmeiras e Corinthians, tá bom, gente? É isso.